E aí galera, Charles aqui mais uma vez no canal Estudos Bíblia Sagrada, né? Continuando o estudo do Evangelho de João, né? Falando um pouco, né? Retomando, né? Esse momento da ceia do Senhor, né? Que era em relação à Páscoa, né? Depois a gente sabe que ia vir daí um feriado, né? Um descanso antes do descanso sabático, né? Ia ter um feriado semanal, que era um Shabat também, um dia de descanso, né? Que era no dia dos pães asmos. Tá? Então nesse momento a gente viu esse momento bem difícil para Jesus, né? As suas revelações, a sua angústia, né? Seus ensinamentos, amando ainda os discípulos, né? Em face da sua morte, uma morte bem horrível, né? Por causa dos nossos pecados. Então, e ainda assim, Jesus amando as pessoas, até pessoas que o traíam, como Judas Iscariotes, como o próprio Pedro, pessoas que iam abandonar ele, né? Cumprindo assim a profecia, né? De Deus que o pastor ia ser abandonado, né? Pelas suas ovelhas. Então ia ser bem difícil, um momento que Cristo ele sabia muito bem, ele tinha muito bem ciência disso, até porque as profecias falavam um pouco sobre isso. Os Salmos fala bastante desse momento, né? Mas um momento também de esperança, de fé, de confiança em Deus pela sua palavra profética, não só em questão à morte, mas também à ressurreição e a glorificação do Senhor. Então esse momento agora também que ele vai falar um pouco, né, que ele fala de ensinamentos, né, e edificando, né, os discípulos. Os discípulos já ficam Cristo meio que lança essa questão, né, que a gente já falou no outro vídeo, né, sobre o traidor, mas Cristo ele não fala, né, quem é, né, mas os discípulos ficam meio querendo entender, né, a gente vê esse momento tanto de Pedro e João, né, tentando descobrir quem que é, e Jesus mostra, né, a gente já falou sobre a questão do traidor também, né, que provavelmente Judas Iscariotes estava do lado, né, de Cristo e do outro lado estava João. Então que eles tinham mais ou menos uma ideia meio por cima, assim, né, e até meio distorceram aquilo que Jesus disse, né, mas que Jesus já dá uma força ali, né, para que Judas Iscariotes vai e ele cumpra, né, aquilo que está no coração dele, infelizmente, né, fazendo a vontade ainda, né, do inimigo. Então vamos lá, né? Terminando aí, vamos terminar, né, agora esse capítulo 13. Mas só lembrando, né, não deixe aí de se inscrever no canal, deixar seu comentário, né, deixar seu like ou dislike, enfim. Possa estar compartilhando também o estudo, né? Devemos aí estar crescendo, né, e vivendo pela fé no Senhor. Tá bom? Então, continuando, a gente foi até o versículo 30 aí, né? Do versículo 21 até o 30, se eu não me engano. Agora a gente vai partir ali do versículo 31. Então esse momento que daí Judas sai, né? Que é e Judas tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu e era noite. E depois que Judas saiu, Jesus, já com aqueles que realmente iam seguir eles, porque Judas, a gente já sabe qual é o destino dele, né? Ali em Atos é escolhido, eu acho que é Matias, se não me engano, no lugar dele, porque a própria escritura, né, fala que tem que ter outro, né, no lugar dele. Então, e Jesus fala, olha, chegou o momento, né? Coisas que Jesus já tinha muito bem já avisado ao longo do tempo que Jesus passou com seus discípulos, né? Ensinando eles, sendo exemplo para eles, né? Preparando eles para aquele dia que viesse, né? E eles viessem assim se converter. Que chegou a hora dele ser glorificado, né? E isso Deus ia glorificar Jesus, né?
através desse acontecimento, a crucificação, né? E por intermédio disso, né, Deus seria glorificado porque está cumprindo a sua palavra, né? Por intermédio de Cristo, né? Então ele fala, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. E no sentido aqui que ele fala não só da morte dele, mas também da ressurreição dele. Tá? E ele fala, filhinhos, né? No sentido não que ele é filhos dele, enfim, mas no sentido espiritualmente falando, né? Jesus é, entre aspas, como se fosse nosso pai, né? Espiritualmente falando. Então, como Paulo era pai espiritual de Timóteo, né? E nesse sentido, tá? Então ele fala, filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. E realmente ele vai estar mais um pouco de momento, né? E vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo, para onde eu vou, não podeis ir. E realmente é interessante que quando Jesus falou isso para os judeus em relação a buscar ele, né, por causa dos seus pecados, eles iam tentar buscar Jesus e eles não iam encontrar mais. Esse momento, né, esse momento de Cristo. Então tu imagina, se Cristo estava com eles, o próprio Cristo, ia ser complicado sem o Cristo, né? Depois, né, eles se voltarem através dos apóstolos. Muitos foram, né, líderes, né, dos sacerdotes, enfim, né, foram realmente, mas Jesus está falando realmente da elite ali, dos líderes, né, dos judeus, os escribas, os fariseus, e realmente a maioria não foram atrás de Cristo. Então ele fala desse momento que ele iria, que realmente tanto eles como os discípulos não iam buscar eles, não iam encontrar ele, não poderiam ir. E no sentido realmente que Cristo espiritualmente, né, ele ia, né, até o Vale da Morte e ia estar com o Pai. E que esse momento realmente espiritual, no sentido espiritual, né, eles não poderiam ir ainda, né? E aqui a gente está falando de espiritual, tá? No sentido espiritual que Cristo está falando, né? Eu disse aos judeus também, eu vos digo agora, para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E é interessante aqui que quando ele fala novo, ele cita, né, o mandamento lá que está em Deuteronômio, né, que fala sobre o mandamento de Deus, amar aos outros como a si mesmo, né, esse mandamento, né, que é o segundo mandamento, né. Só que ele fala, amai vocês uns aos outros, mas não como vocês, esse é o sentido, né? Mas amai uns aos outros como eu vos amei. Então, o exemplo de amar os outros não é mais você, como você se amasse, né? Mas como o exemplo de amor perfeito, que é o exemplo da nossa fé, que é Cristo. Então, o exemplo do nosso amor para amar os outros é o exemplo de Cristo, como ele amou os discípulos, como ele amou as pessoas. E isso foi até a face de inimigos e até a morte. Então mostra o amor, aquele amor de 1 Coríntios 13, um amor fiel, um amor verdadeiro, sem hipocrisia, que não tem ciúmes, não tem inveja, só ama a verdade.
Então isso ele fala, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E é interessante que ele fala, nisto todos saberão que são meus discípulos. Por quê? Porque eles vão ver Cristo na vida de vocês. Eles vão ver que você é um discípulo de algo, você segue os mesmos passos. Você reflete o seu mestre na sua vida. E esse é o sentido. Então as pessoas, quando virem a vida de um cristão, elas vão ver quem? O Cristo, o Filho de Deus. Não mais eu, não mais você, não mais qualquer outra pessoa. Mas vão ver Cristo. E a gente vai ver isso lá na oração, quando Cristo faz no capítulo 17 do Evangelho de João. Que o mundo vai ver isso. Vai ser muito claro ver essa diferença. Né? Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então Simão Pedro lhe perguntou, e é interessante que em todas as histórias dos evangelhos, Simão Pedro é o mais ativo, é o mais que não aceita. Os outros podem abandonar, eu não abandonarei. Os outros podem te negar, eu não vou negar. Os outros podem fugir, eu não vou fugir. Os outros podem falar mentiras, eu vou falar a verdade. Os outros podem não querer morrer com o Senhor e eu vou morrer. Então, é interessante que Pedro ele tem uma convicção, né? E creio que isso é sincero. Pedro está sendo sincero nas afirmações dele, né? Está sendo sincero, verdadeiro nas coisas que ele está falando, né? Mas ele não mede. Ele não calcula as coisas. E é interessante que é nessas conversas, muitas vezes, que Jesus vai ter com ele, que realmente fala para ele. Então, Pedro ele pergunta, Senhor, para onde tu vai? Jesus responde, para onde eu vou não poder servir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E aqui realmente a gente está falando, é o mesmo caminho que Cristo traçou, o mesmo, né, espiritualmente falando, né, do qual Cristo foi levado à glória, né, mas que Pedro também ia seguir esse caminho, mesmo negando Jesus. E a gente vê que depois Pedro ele se arrepende, realmente ele se converte, né? Até Jesus fala, né, que orou, né? Orou por, eu acho que é em Lucas, está escrito, eu acho que é Lucas 22, que Jesus orou pela fé dele, né, para que ele não caísse da fé dele, né, porque Satanás ele ia, né, em cima dos provar os discípulos, né, e que ele ia se converter. E que ele, quando ele se convertesse, que ele buscasse, amasse os irmãos. E a gente vê um pouco dessa conversa também no último capítulo de João. Jesus falando com Pedro. Então Pedro lhe disse, Senhor, por que não posso seguir agora? E Pedro sempre não refletindo nas coisas que ele fala, né? No preço que ele ia ter que pagar, nessas coisas que Cristo pede para que a gente, né? Até pelas pessoas que queriam seguir ele, a gente vê muito Cristo falando isso. Olha, você vai ter que me seguir, mas você ama mais a sua esposa, mais seu filho, mais seu pai, mais sua nora, mais o dinheiro, mais qualquer coisa, você não tem como ser meu discípulo. Se você não consegue carregar a sua cruz, não tem como você ser meu discípulo. Então Cristo ele sempre deixou bem aberto as coisas, bem sincero, como Deus sempre fez com o povo de Israel, como Deus sempre fez com a humanidade. Sempre aberto, sempre as claras, as consequências,
né? As bênçãos. Como a gente vê isso, Deus quando escolheu o povo, né? Quando deu os mandamentos através de Moisés, Deus diz para ele, tu quer esse povo, esse monte é maldição, esse monte é bênção. Depende do que vocês escolherem, é isso que vocês vão receber. E a gente vê essa maldição lá, né, de Deuteronômio, né, acontecendo em Jerusalém ao povo judeu, pagando pelos seus pecados, cumprindo, né, aquela punição da escolha do povo judeu, né, que é a destruição de Jerusalém e todas as consequências que vieram, né, atrás disso. E Pedro, né, darei a minha vida por ti. Só que Jesus responde, darás tua vida por mim? Será que tu refletiu bem no que tu tá falando? E é interessante que essa convicção de Pedro, essa afirmação dele, realmente ele não teve isso. Ele não foi firme e fiel na convicção dele. Até porque ele não estava nem convertido ainda, né? Mas quando Pedro se converteu, a gente viu Pedro realmente morrendo por Cristo. E conforme a história fala, né, ele não quis nem ser crucificado como Cristo foi igual a ele, porque ele não merecia isso. E aí conta a história, né, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então mostra um outro Pedro, realmente convertido, realmente firme nas suas convicções, né, e seguindo tudo aquilo que ele falava e tudo, né, pela sua fé no Senhor. Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então tu imagina Cristo falando isso. Como Cristo, né, fala para Pedro, quando Pedro fala, olha, não faças isso contigo, né? Não permita que isso aconteça, que quando Cristo falou que ele ia ter que morrer, e Cristo fala na frente ali de todo mundo, né, para que eles fossem edificados ali nesse tipo de pensamento, que não era o pensamento de Deus, né? Mas ele fala, te afasta de mim, inimigo. Que realmente a palavra que ele fala, realmente a palavra é Satanás, enfim, mas é inimigo, né? Se afasta de mim, porque você é meu inimigo, porque você não pensa como Deus quer, como a vontade dele, mas você pensa como o mundo pensa. E daí depois a gente vê eles falando sobre cada um carregar essa cruz, enfim, que não tem como você fugir disso, das consequências da sua fé, daquilo que você acredita, como Cristo sofreu, como os mártires apóstolos sofreram, como outros discípulos sofreram, como nós, não sei, ou futuramente podemos sofrer por causa da nossa fé. Mas a palavra de Deus diz, se participamos dos mesmos sofrimentos que o Mestre participou por nossa fé, teremos a mesma glória que ele teve. Então as escrituras são muito claras em relação a isso, né? A nós seguimos os mesmos passos do nosso Mestre, não só no sofrimento, mas também teremos a glória, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do estudo, né? Deus abençoe vocês. Como eu sempre falo aqui, né? Cada vez mais e mais na palavra do Senhor. Deus dê discernimento, sabedoria, inteligência espiritual, venha estar aí santificando não só a sua vida, a carne, a sua alma, o seu espírito, para que seja o dia que o Senhor nos chamar, ou no dia da sua volta, se estivermos vivos ali, né, a gente possa estar na eternidade com o Senhor. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês, hein? Valeu!